minha proposta é trabalhar um pouquinho sobre senso crítico, como lidar com isso, né? Já que é muito comum a gente estar lidando com juízos de valor o tempo inteiro, estar fazendo juízo em vários âmbitos, em âmbito político, em âmbito econômico, principalmente agora, né, com toda esta situação delicada dentro da política, né? Então, saber quem está certo, saber quem está errado, como lidar com tudo isso, e também em âmbito teológico também, que vivemos aí num contexto onde nós temos muitas opiniões teológicas, às vezes opiniões conflitantes até, e a gente fica vendo cada um querendo ter uma opinião. Então, de fato, a gente precisa pensar e as opiniões precisam ser dadas, mas como fazer isso? De que maneira? De maneira responsável. Então, eu começo escrevendo no livro o seguinte: o verdadeiro e saudável pensamento crítico só é possível quando alguém possui um parâmetro para comparação, avaliação e julgamento. Então, qual é a minha proposta inicial? É que o senso crítico ele não existe por si só. Que o senso crítico ele existe quando nós temos dados e fatos suficientes para que a gente possa fazer comparações, análises. É preciso ter um parâmetro para comparar algo. Então, até mesmo para duvidar, no âmbito aqui da dúvida, nós precisamos ter alguma certeza. Então, nós partimos da certeza para a dúvida. Então, alguns teóricos trabalham a essência da certeza na dúvida. É muito interessante isso, porque a gente pensa, não, se eu tenho dúvida, se eu sou cético, é porque eu não sei de nada. Normalmente não é assim. Normalmente a gente parte já de uma plataforma de certezas para que as dúvidas possam surgir e aparecer. Então, a ideia básica que eu estou desenvolvendo aqui é que para que a gente possa de fato ter um pensamento crítico que não seja doentio, um pensamento crítico que edifique, que abençoe e que contribua não apenas em âmbito eclesiástico, mas em âmbito social, é preciso que a gente tenha parâmetros para fazer análises, avaliações, julgamentos, que a gente tenha conhecimento de causa e conhecimento de dados, de fatos, tenhamos algumas certezas para que a gente consiga então fazer análise. Senão a gente cai no completo subjetivismo de julgamento. Senão a gente vai partir sempre de opiniões soltas, opiniões vazias, opiniões sem nenhuma concretude ou embasamento. Então é importante termos solidez para que a gente desenvolva os nossos posicionamentos e o nosso pensamento crítico. Eu escrevo também, na obra, como verificar um pensamento e um discurso sem que tenhamos um molde de comparação, sem que tenhamos base comparativa para isso, sem um escopo bem formado de verdades, sem que alguém tenha de fato verdades absorvidas, concretas, sem que alguém tenha conhecimento, em outras palavras, sem uma estrutura sólida, acabaremos julgando apenas a partir de nossas limitadas e rotas opiniões, que é o que acontece o tempo inteiro, concorda? O tempo inteiro o que nós vemos são apenas as minhas opiniões. Só que quando nós damos as nossas opiniões, normalmente nós não gostamos que elas sejam banalizadas ou que as pessoas desvalorizem. Por quê? Porque as nossas opiniões são nossas. O meu eu está envolvido nisso. Então a minha identidade está envolvida nisso. A própria Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, quando eu falo, as minhas palavras, elas não são apenas palavras. Elas, na realidade, elas acabam muitas das vezes demarcando o meu eu, mostrando o meu eu. E uma crítica, quando ela é recebida, ela não é absorvida de maneira tão simples e fácil, porque é uma crítica feita não apenas às minhas ideias, mas acaba sendo uma crítica feita à minha forma de pensar, ao meu pensamento, à minha maneira de analisar. E quando isso acontece, então a crítica acaba sendo para mim. Por isso que você nota
que a gente tem tanta dificuldade em dialogar a respeito de ideias contrárias. E aí muitos dizem assim, não, mas é porque nós somos incivilizados, então é porque não há civilidade. Não, não é bem isso, não é bem assim. Na realidade, nós estamos emitindo opiniões comprometidas, compromissadas. Quando a gente discute sobre algo que não tem valor, quando a gente discute sobre algo que não tem relevância, importância, então a gente, se caso nós sejamos contrariados ou contraditados, então não teremos muitos problemas, não teremos grandes dificuldades com isso. Mas quando nós estamos falando de algo que nós entendemos ser importante, ser valioso, ser completamente apático ao contraditório, é esquisito. É esquisito porque você está falando de algo precioso, algo importante. Então, quando a gente entra num diálogo, quando a gente, diante do nosso senso crítico, emite alguma opinião, a gente precisa se precaver, pelo menos, para que aquilo que nós estejamos falando não seja apenas rotas e limitadas opiniões. Por quê? Porque diante das críticas, a gente precisa chegar à conclusão, para que a gente tenha paz na alma, chegar à conclusão de que aquilo que a gente está emitindo tem uma base, que foi algo feito com esmero, com cuidado, e não simplesmente algo que me veio na mente agora. Nós somos muito impulsivos, eu acredito que você se identifique em algum momento com o que eu estou dizendo. Nós respondemos muitas das vezes mediante reação. Alguém nos desafia ou coloca o nosso ego na parede para ser então avaliado, para ser abatido, e nós respondemos simplesmente por responder. Nós vivemos numa cultura onde todo mundo sabe de tudo, ou pelo menos acha que todo mundo sabe de tudo, onde todos têm opinião sobre tudo e podem opinar sobre todas as coisas, mesmo nunca tendo estudado, mesmo nunca tendo se aprofundado sobre alguns assuntos. E isso, meus irmãos, não é sábio da nossa parte, não é sábio, não é simplesmente emitir opiniões. Então, assim, um desejo quase que insano de falar, de emitir algo ou de evidenciar, criar uma plataforma para que o meu ego possa estar aí sendo visto. Então, a ideia muitas das vezes que nós temos de emitir opinião não é porque nós estudamos sobre o assunto. Muitas vezes não lemos um livro sobre o assunto. Não conhecemos, não nos aprofundamos. Não fazemos, por exemplo, como Cal Henry, um apologeta batista, que é discípulo de Gordon Clark, dentro da apologética escrituralista, recomendava que a gente tivesse todos os dias nas mãos a Bíblia e um jornal, ou seja, lidando ao mesmo tempo com a Bíblia e a cultura, se informando a respeito da nossa época, do nosso tempo, e lendo e conhecendo teólogos e formadores de opinião, filósofos, sociólogos e outros, que nos ajudem a ter uma amplitude de pensamento, que nos ajude a enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais ampla, menos ingênua, ou por que não dizer menos até ignorante. Então, quando a gente pensa em senso crítico, em emitir opiniões, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa fazer com prudência, a gente precisa trabalhar isso de maneira muito humilde, um senso crítico humilde. Mas não é isso que a gente vê normalmente. A gente vê um senso crítico muito cristalizado, muito engessado. É a minha opinião, e qualquer um que for contra, então esta pessoa já vai se tornar um inimigo, ou então já vai receber palavras ríspidas da minha parte, ou coisas desse tipo. Então a gente tem que pedir a Deus, sabedoria, equilíbrio, moderação, modéstia, humildade,
como crentes, para emitirmos a nossa opinião. Vamos errar em alguns momentos, vamos falhar em alguns momentos, mas dentro de uma cultura onde as pessoas emitem o seu senso crítico, o seu pensamento o tempo inteiro e publicizam esse pensamento, a gente precisa agir com muita cautela. Então esse é o ponto que eu estou advertindo logo no princípio do livro, né, Decepcionados com a Bíblia, que eu escrevi. Então nós temos que reconhecer os nossos limites quando nós vamos dar opiniões. E aí eu escrevo limites geográficos, sim, onde nós nascemos, o local que nós nascemos nos limita, a língua que nós conhecemos e aprendemos nos limita a dar uma opinião global. Então vivemos num país globalizado, mas as limitações que nós temos do conhecimento de outras culturas, as limitações que nós temos de quem veio antes de nós, do passado, de ler material clássico, de ler teóricos que contribuem até hoje com a construção do pensamento, e não simplesmente emitir uma opinião com base no meu coração. Por quê? Porque o meu coração é enganoso, e não só enganoso, o meu coração é uma fábrica de ídolos. Se você lembra aí de João Calvino, o meu coração é idolátrico, ele tende o tempo inteiro a construir, criar ídolos. E nós temos que ter cuidado e muito receio com isso, porque nós podemos estar defendendo nas nossas opiniões os nossos ídolos. Podemos estar defendendo a nós mesmos. Os nossos ídolos podem ser, como eu disse, nós mesmos, o nosso próprio ego. Pode ser uma ideia específica. Pode até ser uma imagem de Deus equivocada. Sim, podemos acreditar que estamos fazendo apologética, defendendo o Deus das Escrituras, quando na realidade a imagem que nós temos de Deus não é com base naquilo que foi revelado nas Escrituras. É com base naquilo que eu penso sobre Deus, que eu entendo sobre Deus, que me disseram e eu ouvi e acreditei sem verificar se de fato seria aquilo ou daquela maneira ou daquela forma. Então nós precisamos reconhecer também, pessoal, precisamos reconhecer, ao emitir as nossas opiniões, as nossas deficiências epistemológicas, as nossas dificuldades de chegar à verdade, de conhecer a verdade, e aqui por vários fatores. Um fator é a nossa finitude, principalmente quando nós emitimos opiniões concernentes a Deus. Então, quando nós entramos na área da teologia, nós precisamos partir logo de um ponto. O primeiro degrau a ser subido é o degrau da nossa finitude, entendendo, nós somos completamente limitados para falar da grandeza de Deus, da infinitude desse Deus, para falar dos planos de Deus que ultrapassam muito a minha mente. Por isso que várias vezes as Escrituras irão nos alertar a respeito de quem foi o conselheiro do Senhor. Se nós estivemos com Ele na construção do mundo, se nós entendemos o propósito do plano dele no final de maneira plena, ou se nós apenas estamos arranhando e começando a questioná-lo. Um outro aspecto que nos limita epistemologicamente, além da criação, no sentido de sermos criatura, no sentido de sermos finitos, diz respeito à queda, diz respeito à nossa mente que foi afetada. Então é o que a gente chama aí dos aspectos noéticos da queda, como a mente foi afetada pela queda ali em Adão e Eva, e como em consequência disso nós não conseguimos mais pensar de uma maneira tão bem assim, de uma maneira tão adequada assim, quando nós começamos a pensar sobre Deus e outras coisas também. Por quê? Porque quando nós vamos emitir um juízo de valor, como eu mencionei, o coração religioso agora é caído. Então nós somos criados para adorar, nós somos criados para glorificar a Deus. É por isso que nós vamos ver Calvino,
mencionando e ensinando que em todos nós existe uma semente da religião. Então é isso que explica ter religião em todo o mundo, por todo o mundo. O que explica essa universalidade da religião é termos sido criados por Deus e termos sido criados para adorar. Só que pós-queda, o que acontece? O nosso coração, ele se inclina para criar os seus próprios deuses. Ele se inclina agora para a satisfação da própria carne, a satisfação do próprio eu. E com isso, o nosso juízo de valor, as nossas emissões de opiniões sempre estarão mescladas com a nossa volição, com os nossos desejos, com o nosso desejo de se dar bem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, sobre política, em alguns contextos, em alguns momentos, a escolha de certos candidatos ou a adesão a certos partidos não é por um pensamento teológico, no sentido de que o telos, de que a finalidade é glorificar a Deus. Muitas das vezes é simplesmente receber algum benefício, é conseguir algum emprego, é ser de alguma maneira beneficiado, é conseguir algum cargo para mim, para amigos ou para minha família, manter o meu status, não ter prejuízos no meu status quo, no meu status tanto social como econômico. E muitas das vezes a adesão a certos partidos políticos e a adesão a certos políticos está ligada então aos nossos ídolos, está ligada ao nosso coração. Só que nós, quando emitimos opiniões, e aqui eu falo de todos nós, estou completamente incluso na raça humana caída, nós não percebemos isso, ou não queremos perceber. Fechamos os nossos olhos para perceber que de fato nós temos corações interesseiros, corações egoístas, corações que emitem opiniões e fazem juízo de valor, têm um pensamento crítico viciado, idolátrico. E é importante perceber e saber disso. É importante porque isso nos coloca de uma maneira mais humilde, nos posiciona dentro de uma opinião nos mais diversos âmbitos como alguém que pretende apenas acrescentar e não ser a última palavra, e não ser aquele que bate o martelo, naquele que tem a plena certeza e convicção. Também tem um problema na questão do pensamento crítico saudável, e principalmente na emissão desse pensamento crítico saudável, é que muitas das vezes há um abismo entre aquilo que está na minha mente, aquilo que está no meu coração e aquilo que sai da minha boca ou que é digitado pelos meus dedos. Falando agora a respeito das nossas opiniões pelas redes sociais. Por quê? Porque muitas das vezes nós podemos até ter um bom pensamento crítico, mas na hora que nós vamos emitir, nós destruímos tudo, porque a forma é importante. Nós temos aprendido que a verdade pela verdade, independente da forma, isso não é bíblico, não faz sentido. Então a forma também é importante, logicamente que é. Então não é simplesmente você dizer a verdade de qualquer jeito, de qualquer forma, você tratar sua esposa de qualquer maneira e de qualquer forma e depois dizer para ela que você a ama. Ela não vai acreditar nisso. Então não, mas eu estou falando a verdade, ok? Pois então a maneira, o modo que você procede deve ser condizente com aquilo que você diz, deve ser condizente com as suas opiniões. E aí a gente às vezes tem uma forma muito abrupta de fazer. E como eu disse, aqui inclui todos nós, é uma reflexão para todos nós que somos cristãos, e não exclusiva para você que está me ouvindo, mas para todos nós. Reflexão aqui conjunta, pensamento e uma construção conjunta, para termos aí uma visão mais saudável de todas as opiniões, de todas as esferas da vida e coisa desse tipo. Então, reconhecer
os abismos epistemológicos, geográficos, as nossas grandes limitações. Enquanto você, enquanto eu, nós não reconhecermos as nossas grandes limitações, as nossas opiniões serão tolas, porque serão opiniões advindas de mentes e corações orgulhosos, e a soberba, ela precede a ruína. Então a soberba, ela nos anula, ela nos destrói. Muita gente não é ouvida, muita gente não é escutada, não é porque não está dizendo a coisa certa, é porque não sabe dizer, não sabe falar. E precisamos aprender isso. Eu tive um professor no mestrado que ele me disse algo que me fez refletir por alguns dias, né? E ele disse o seguinte, algo bem prático e bem tranquilo, mas que naquele âmbito acadêmico surtiu um efeito interessante em mim, que foi o seguinte: ele disse: o grande problema dos crentes, de maneira geral, não é nem muito a questão teórica, não é nem muito a questão da falta de conhecimento ou coisa desse tipo, mas muitas das vezes é falta de berço. Eu fiquei pensando, né? Falta de berço, como assim? E tem um certo sentido. É a nossa falta de educação. Nós não sabemos lidar com as pessoas, nós não sabemos receber um não, nós não sabemos ser contraditados, nós não sabemos, e aquilo que eu disse, logicamente que as opiniões tocam o nosso coração, o nosso eu e a nossa identidade, mas a gente precisa sempre aprender a lidar com tudo isso de uma maneira que não desprezemos a verdade, não banalizemos a verdade, mas ao mesmo tempo não banalizemos e desprezemos o outro, o próximo. Então não é ficar com o próximo e lançar na lata do lixo a verdade. Não, a ideia não é um ecumenismo às custas da ortodoxia. Lógico que não. Então essa não deve ser a proposta. Mas tentar por todos os meios possíveis ter uma vida tal e palavras tais, e até mesmo em meio à emissão de opinião, evidenciar uma humildade tal que faça com que o campo de diálogo permaneça aberto e não seja fechado de uma maneira tão abrupta, de uma maneira tão ferrenha, tão destrutiva, onde o outro se constrange até em emitir sua opinião ou coisas assim. Isso acontece várias vezes, já aconteceu comigo, eu provavelmente já fiz isso, e a gente precisa se precaver de tudo isso. Então manda um abraço aí para a turma que está conosco, pastor Jean, aí em Natal, Deus esteja abençoando, pastor Tiago, aí em Fortaleza, Deus abençoe, Tiaguinho, forte abraço. Yuri, que está aí conosco, também Lucas, abração Lucas, Felipe, aí em Fortaleza, abração Felipe, saudade, cara, Deus esteja abençoando. Então, continuando aqui sobre essa ideia do senso crítico, eu coloco ainda, escrevo, né, na obra: quando incentivamos as pessoas a exercerem sua criticidade, algo que a gente deve fazer, algo que deve acontecer e deve inclusive ser incentivado, mas não fornecemos para ela nenhum referencial absoluto, não estamos ajudando a pessoa a formar um construtivo senso crítico, mas contribuindo para a existência de tolos despreparados e destrutivos, de posse de um doentio espírito crítico. Então vamos lá. Quando a gente fala de senso crítico, isso é diferente de espírito crítico. Então não vamos confundir as coisas. O que nós vemos muito nos nossos dias é espírito crítico. São pessoas que estão propensas a criticar tudo e todos, e às vezes de graça, às vezes apenas para ser do contra, apenas para ter um voto de protesto ou coisas desse tipo. E isso é doentio, Então a responsabilidade sempre
de um educador, de alguém que é um formador de opinião, um pastor e outras mais e diversas áreas, não é formar um espírito crítico. E a proposta nunca pode ser essa. A proposta da nossa mídia, a proposta do nosso jornalismo, ou coisas assim, nunca pode ser, a meta não pode ser a formação de um espírito crítico, porque isso adoece, isso destrói. Mas a proposta sempre deve ser a formação de um senso crítico. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso rapidamente. E não simplesmente criticar por criticar, criticar sem base, criticar com base nos sentimentos que vieram ao meu coração. Então esse tipo de espírito crítico é pecaminoso e destrutivo para o outro e para a própria alma. A proposta é senso crítico informado, senso crítico que é embasado. Por isso que quando a gente emite opiniões, a gente precisa discutir ou conversar, discutir aqui no bom sentido, tá bom? Amigavelmente, bandeira branca, tá bom? A gente precisa discutir no sentido de ter solidez nas informações, ter base de pensamento. Então, a partir de informações genuínas, verdadeiras, a partir de uma solidez. Agora, a gente vive dentro de um contexto, e eu concordo, onde é muito difícil saber o que é verdade. As pessoas ocultam a verdade a todo custo. E aí a gente fica só no âmbito das opiniões. Opiniões jornalísticas. Aí você liga em um jornal, tem uma opinião. Aí liga em outro, tem uma outra opinião. E aí nós acreditamos que o jornal que deveria ter a responsabilidade de trazer a verdade, na realidade, ele está emitindo opiniões. São opiniões. E a gente precisa ler noticiários, ler revistas e assistir certos programas com o senso de que ali se trata de emissão de opinião. Vamos acabar com a ingenuidade de que nós estamos entregando fatos, mas todo fato é lido, todo fato passa por uma narrativa, todo fato ele passa por uma interpretação. E quando o fato chega até nós, ele nunca chega como um fato bruto, ele nunca é um fato neutro, ele sempre é um fato afetado. E a gente precisa entender isso. Então, não apenas para aqueles que emitem para nós, mas os nossas próprias opiniões lidam com os fatos de maneira a colocar sempre os fatos em uma narrativa. Isso faz parte de nós, faz parte do ser humano. E do que eu disse, da nossa finitude, da nossa condição idolátrica, muitas das vezes, faz parte da queda, dos efeitos noéticos, do pecado. Então faz parte de tudo isso aí. E aí a gente tem que ter muita sabedoria para viver num contexto sem acreditar em tudo que a gente vê, sem acreditar em tudo aquilo que a gente escuta. Quando a gente vai para as Escrituras, até mesmo Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele pregava, a igreja de Bereia verificava nas Escrituras se era condizente o que ele estava dizendo, se ali não era meramente uma emissão de uma opinião de Paulo, mas se de fato o que Paulo estava dizendo era embasado, tinha um referencial escriturístico. Então, se até mesmo as pregações, os púlpitos necessitam ser investigados, não no sentido de colocar o caráter do seu pastor o tempo inteiro na berlinda, e o tempo inteiro pensando, será que o meu pastor está me enganando, ou coisas desse tipo. Mas ele pode errar, ele pode falhar, e a teologia dele pode ser falha por conta da limitação dele, por conta da finitude, por conta dos livros que ele leu e não percebeu uma outra teoria, uma outra ideia, não teve amplitude de mente por conta de algum aspecto que não percebeu. Isso acontece? Acontece. E o pastor aprende com a congregação? Muito.
mas sempre é com uma congregação que quer abençoar, que quer ajudar, e não simplesmente destruir o seu próprio pastor. No sentido de o pastor vai ensinar e vai pregar, e aí caso aconteça algum erro ou coisa desse tipo, o meu espírito crítico é danoso e destrutivo. Não, você vai acabar com a igreja, você vai acabar com a autoridade da liderança. A ideia não é essa. Se há erros e se há equívocos, precisam ser corrigidos, mas de maneira amorosa, de maneira construtiva, de maneira a que todos se beneficiem e ganhem, a não ser que a gente esteja lidando com um falso profeta, a não ser que você esteja lidando com uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa demoníaca mesmo, aí é outra história. Mas se não é, se é resultado de limitações humanas, então a gente precisa junto construir um senso crítico adequado. E hoje em dia, pessoal, isso é muito legal. Por quê? Porque dentro de um ambiente de igreja, o que nós encontramos? Nós encontramos pessoas formadas nas mais diversas áreas. Isso é maravilhoso. E você encontra, por exemplo, pessoas formadas na área da psicologia, você encontra pessoas formadas na área da sociologia, você vai encontrar pessoas formadas na área de exatas, pessoas formadas nas áreas das ciências naturais, medicina, biomedicina, odonto e várias outras áreas. Você vai encontrar filósofos na igreja, juntamente com um pastor que é teólogo. Que riqueza nós temos na igreja! Então você não vai ter um dono da razão, você tem lentes na igreja. Se a gente perceber assim, todos nós ganhamos, todos nós crescemos. São lentes que contribuem umas com as outras, e no final das contas a gente vai afinando a nossa percepção. Então você tem artistas dentro da igreja, artistas mesmo. Nós temos inclusive artistas profissionais que não estão ganhando dinheiro com isso porque tem outra profissão e não querem, mas que se quisessem, tem voz para isso, tem talento em determinados instrumentos para isso, tem talentos para escrever para isso. A gente está cheio de pessoas hiper talentosas dentro das igrejas, muitas pessoas. Então o que é que a gente deve fazer? Construir um senso crítico informado, contextualizado, uma espécie de diálogo interdisciplinar, onde as disciplinas conversam, onde a gente tem rodas de conversas informadas, onde a gente está conversando sobre teologia, mas de repente a gente começa a entrar na área da biologia, e aí a gente entra em todos os conceitos de macrobiologia, microbiologia, e aí você tem um biólogo na igreja. Já pensou que bênção maravilhosa? E aí você tem alguém que conhece de fato daquilo e pode conversar e pode construir. Talvez não tenha uma percepção filosófica, teológica sobre a biologia, talvez nunca tenha estudado mais profundamente filosofia da ciência, teologia filosófica, mas com as informações que ele tem, técnicas da área, vai fazer com que todos nós tenhamos um senso crítico maravilhoso, vai melhorar, vai informar, vai fazer com que a gente, quando for dar alguma informação naquela área, tenhamos convicção, tenhamos base técnica para fazer, tenhamos inclusive material de referência teórica para mencionar, para citar. E quem pode nos fazer isso? Quem estuda na área, quem é especialista na sua área. Então vamos falar, por exemplo, sobre a área da cultura, sobre artes, sobre música. Então a Bíblia fala bastante sobre isso. Então nós temos todo um quê teológico para lidar com o culto, com a liturgia. Mas quando nós temos na igreja pessoas que são formadas dentro dessa área, elas vão nos dar certas percepções e informações que nós nunca tivemos. Porque a Bíblia não tem a proposta, e o teólogo em sua formação, por exemplo, ele não se volta para uma formação de cultura. Ele discute cultura teologicamente, mas muitos aspectos da cultura ele não aprofundou ou não estudou. E aí quando a gente senta numa roda com pessoas, das mais diversas áreas, imagine a beleza disso. Você sentar com um matemático, com um engenheiro, com pessoas que estão ligadas à área de exatas, com uma mente bem lógica, com uma mente sim, bem treinada estruturalmente falando,
você sentar com um filósofo, tudo na mesma roda. A turma das exatas, os filósofos, a turma da área de humanas, e todos contribuindo e construindo para que tenhamos um senso crítico melhor. Então isso abençoa? Lógico. Isso constrói? Lógico. Isso é saudável? Lógico. É isso que precisa acontecer nas nossas igrejas. Rodas de esclarecedores. Nota que eu não falei de escarnecedores, né? A Bíblia proíbe isso. Escarnecedores é espírito crítico. Esclarecedores é senso crítico. Essa é basicamente a diferenciação. E quem vai ganhar? Todos nós. Todos nós vamos nos enriquecer e ganhar nesse diálogo riquíssimo. E vamos cada vez mais estar preparados para emitir uma opinião melhor e mais formalizada, uma opinião mais embasada. E até mesmo quando nós tivermos dúvidas em determinadas áreas, nós podemos conversar com os nossos membros. Então, eu gosto de pensar, e essa é a minha forma de ser pastor, de pensar que meus membros me informam muito, tem muito que contribuir com a minha vida, lógico, principalmente membros com vida, de experiência, com maturidade, porque maturidade não se adquire em 4 anos numa faculdade, 5, 6 anos, sentado numa cadeira universitária. Então muitos dos aspectos de maturidade que os irmãos têm, muitos que nem tiveram a oportunidade de entrar numa faculdade, eles têm muita vida para nos informar. E também aqueles que têm a sua devida formação, aqueles que estudaram, que batalharam, que trabalharam bastante dentro disso, eles vão nos informar de uma maneira maravilhosa, porque pastor não é enfermeiro, não é. Ele às vezes pode até passar pela figura, né? Mas ele não é perigoso até. É perigoso passar pela figura de um médico, de um enfermeiro, de um psiquiatra, que muitas vezes o teólogo quer assumir a posição do psiquiatra. Isso é perigoso. Então a gente precisa ter um diálogo rico, um diálogo que acrescente, que gere um senso crítico maravilhoso na igreja, onde todos nós abençoamos os outros com os nossos dons, com a nossa capacitação, com a nossa formação. Isto é igreja unida e com um senso crítico saudável, e não simplesmente com o espírito crítico de qualquer forma, entende? Então é preciso refletir e pensar um pouco sobre tudo isso. Continuando aqui, caminhando para a nossa conclusão, quando eu falo sobre a ideia de senso crítico, eu digo o seguinte, refiro-me à possibilidade de gerarmos pessoas que, por conta de suas palavras insensatas e esvaziadas de sabedoria, se acham capazes de julgar e avaliar tudo, menos os seus próprios juízos débeis e narcísicos. Isso mesmo. Então tem gente que consegue dar opinião a respeito de tudo e a respeito de todos, mas não consegue perceber o seu próprio juízo narcísico, não consegue perceber as deficiências, os abismos da sua própria formação de opinião. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: hoje, no nosso contexto, estamos repletos, por exemplo, de pessoas que têm juízo ou uma emissão de juízo pública a respeito da política, mas nunca foi um bom aluno de história, nunca estudou sobre ditadura militar, aí fica levantando a bandeira do AI-5, aí fica levantando a bandeira de um novo regime militar. Eu não estou entrando aqui no mérito se deve ter, se não deve ter, se deve ter golpe de Estado, se não deve ter golpe de Estado. Eu não estou entrando aqui na discussão de qual o regime político que a gente deve adotar no país, se é um regime monárquico, os 3 poderes. Não é a questão aqui. O que eu estou colocando eu preciso ter estudado, ou pelo menos correr atrás do prejuízo, querer correr atrás do prejuízo. E não ler apenas um ou outro livro, mas me informar mesmo. Então buscar, fazer leituras de certos eventos históricos a partir de teóricos diferentes, porque você pode ter estudado história a partir apenas de uma lente, e essa lente pode ter sido ideológica,
independente de ser esquerda ou direita, mas pode ter sido, independente de ser socialista ou capitalista, mas pode ter sido. E a gente precisa abranger o conhecimento, alargar o conhecimento para entender e perceber novas construções ou construções que nós nunca percebemos, que nós nunca tivemos, e fazer uma análise. Mas agora a análise é com base na informação. Isso é senso crítico. É com base no conhecimento adquirido, comparado, contrastado, analisado, colocado na mesa para diálogo e a partir disso refinado. Aí sim nós vamos poder começar a ter um juízo, um pensamento crítico, um juízo crítico mais linear e que atinja e alcance melhor os seus propósitos. Nós temos que ter muito cuidado com o narcisismo. Então acredito que você conhece a história de Narciso, que se achou tão lindo ao olhar no espelho d'água, que no final das contas morreu afogado no próprio lago. Tem um livro, quero indicar esse livro. Aguarda um minutinho que eu vou pegar aqui na estante, tá bom? Guarda aí, não sai não, guarda aí. Voltei. Qual é o livro? Esse livrinho aqui, quero indicar. O nome do livro, O Erro de Narciso. Então, O Erro de Narciso, de Luz Lavelle. Então, quero indicar esse livro. Ele é um livro muito interessante, é um livro da área filosófica, mas que ele vai trabalhar algumas questões muito importantes, como é o caso, por exemplo, do capítulo 1, que é dividido em vários tópicos, né? Então, o capítulo 1, o título é O Erro de Narciso, e aí ele vai começar a explicar qual foi o erro de Narciso, o que aconteceu. O capítulo 2, O Segredo da Intimidade. Então, assim, é livraço. Agora, livro para ler com calma. Então, livro para ler na quarentena, num período de isolamento. Livro para você ler, refletir e tentar entender o que ele está colocando. Mas muitos dos nossos pensamentos são narcísicos. Muito do nosso senso crítico parte do nosso ego. E aí a gente precisa perceber isso. Ser realmente crítico, eu escrevo aqui no livro Decepcionados com a Bíblia, ser realmente crítico é uma bênção. Olha o que eu estou dizendo. Ser realmente um crítico é uma bênção, pois se trata de um presente de Deus obtido por meio de muitas enxaquecas. O que é isso? É aquele que sabe fazer perguntas, aquele que de fato consegue ter um senso crítico mais depurado e analisado, ele está ligado, pessoal, a muitos momentos de insônia, muitos momentos de dor de cabeça, porque ele se deparou com certos momentos, certas bifurcações que ele não conseguiu resolver. Então ele começou a estudar e ler, e muito suor na alma, suor mental mesmo, né? Usando aqui essa metáfora, para que ele chegasse ali. E quando a gente fala então de um senso crítico, saudável, construtivo, e muitas vezes para construir a gente precisa destruir, é preciso entender isso. Então, eu não estou falando de um senso crítico meramente bajulador, mas estou falando de um senso crítico que de fato constrói, que de fato eleva. E aí, quando nós pensamos sobre essa ideia do senso crítico, nós temos que lembrar que isso vai exigir muito de mim para que eu mereça ser ouvido, para que eu mereça ser escutado. Em outras palavras, eu diria o seguinte: nós devemos parar de querer ouvir e escutar todo mundo, porque não é todo mundo que tem o que dar, não é todo mundo que tem o que contribuir, que tem o que desenvolver. Nós devemos ser muito seletivos e sábios em quem de fato constrói, em quem de fato eleva, em quem de fato faz com que o nosso coração e a nossa mente se alargue,
Quem não joga lixo na mente, simplesmente. Lidar com lixo faz parte de uma sociedade. Tanto lixo físico como lixo teórico, faz parte. E aí a gente vai ter que lidar em alguns momentos. Eu leio alguns livros que é lixo puro. Eu leio. E eu leio para conhecer o lixo, para dizer, não, será que dá para reciclar alguma coisa, né? Então é o trabalho aí de um trabalho social, né? Será que dá para a gente reciclar alguma coisa do que está sendo dito aqui, ou repensar, ou reconstruir, ou dar novas cores a isso aqui? Será que tem alguns insights? Então, para o arrepio, né, de muita gente, eu leio teóricos bem contrários ao cristianismo, né? Então Nietzsche tem umas sacadas muito interessantes, muito interessante. Então não tenho medo de ler Nietzsche, pelo contrário, Nietzsche ele tem algo a acrescentar e acrescentou no meu pensamento. Agora, logicamente que eu preciso ter maturidade, ou pelo menos ter pessoas maduras do meu lado para me ajudarem. Então não adianta você querer ser um aventureiro. Não adianta você dizer, não, eu vou ler tudo que vier na minha frente e é assim mesmo e eu vou conseguir fazer. Pessoal, não é por aí, isso é tolice. Você precisa ter bagagem, ter base teórica para fazer análises, conhecer contextos, culturas, conhecer outras obras, ou pelo menos ter alguém do teu lado que possa te orientar e dizer, olha, o caminho é esse, ele vai chegar nisso. Só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo, Nietzsche ele vai falar sobre um conceito chamado perspectivalismo, que esse conceito foi bastante utilizado por teólogos na atualidade. Então a gente tem um teólogo chamado John Frame, e um homem muito bom, tem discordância com alguns dos pensamentos dele, mas que ele tem uma ideia muito interessante sobre multiperspectivalismo, que é baseado lá na ideia de Nietzsche, só que agora aplicada à teologia de uma outra forma, com uma outra roupagem, com uma outra riqueza. E aí nós vamos ter outros autores, já tem um autor chamado Poitrés, que já vai aplicar aquilo que John Frame aplicou na teologia, na hermenêutica, mas tudo isso baseado lá no início startado por Nietzsche. Então isso é muito rico, é muito interessante. Então Joana, abração Joana, terminei o seu livro essa semana, Decepcionados com a Bíblia, espero que tenha abençoado e que tenha te enriquecido, tá bom? Então, tentativa de contribuir um pouquinho aí com o contexto teológico e social no Brasil. Louvo a Deus aí pela oportunidade que Deus me deu. Então, todos esses teóricos que a gente lê, que muitas das vezes tem muito o que destruir, também podem acrescentar demais, entendeu? Então a gente precisa... O Felipe está dizendo aí, pastor, deve ter cortado na hora, mas se o Senhor definiu escarnecedor e esclarecedor, se sim, poderia repetir aí no final. Basicamente, Felipe, eu falei que o escarnecedor é alguém que está ligado ao espírito crítico, é alguém que critica por criticar, critica para destruir, critica para escarnecer a pessoa, para destruir a pessoa. O esclarecedor, ele tem um propósito de construir, de fomentar conhecimento, de fato produzir o bem da sociedade, seria isso. Por isso a Bíblia nos adverte a não sentar na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, ali são os ímpios. Então são pessoas que não vão me aproximar do Senhor, que o conhecimento delas não vai me levar para glorificar a Deus. Basicamente é isso aí. Então, a irmã Hanna está dizendo aí para a irmã Diva, tenta sair e entrar de novo, boa dica aí. Parece que a irmã Diva não está conseguindo, né, acessar, parece que não está conseguindo ouvir. Hoje é aniversário do meu sogro. Ei, sogrão, tosse Ceará, acaba bom demais. Então, um abração aí para o meu sogro, que Deus
o guarde, o proteja. Me deu um presente lindo, maravilhoso. Muito obrigado, sou eternamente grato ao Senhor. Que Deus guarde sua vida, viu? Tá bom? Ok, então, falando aqui sobre a questão desses teóricos, né? Então, a gente lê tudo isso, e isso pode contribuir. Então, até mesmo o pessoal que está fazendo aí, irmã Hannah, por exemplo, né? E outros que estudam na área de letras, né? Então, que vai ter que estudar alguns teóricos assim, que vai ter que estudar Michel Foucault, né? Então, vai ter que estudar as teses de Jacques Derrida e Gadamer, e acaba lendo alguma coisa sobre eles com uma visão completamente desconstrutiva do sentido, ou humanista na interpretação. Mas como isso me ajudou? Como isso me ajudou a perceber como é a sociedade, como a sociedade tinha mudado, tinha dado uma guinada, como isso me ajudou a ter uma teologia mais madura, mais construtiva, então dar uma resposta mais embasada. Então eu diria, isso não vai te prejudicar, desde que você tenha mentores, pessoal. Mentores são muito importantes, mentores intelectuais, mentores formativos. Então assim, mas só busca mentor quem de fato tem coração humilde para aprender. Quem não quer aprender não precisa de mentor, mas também não vai crescer, não vai desenvolver. Então é preciso esse crescimento junto aí. Então, está preparado para ter muitas enxaquecas? Está disposto a isso? Tem gente que diz assim, pastor, ler dá trabalho. Dá mesmo. Dá, principalmente livros difíceis. O Erro de Narciso, de Luiz Lavergne, vai ler. Dá trabalho, mas ele vai construir, ele vai te ajudar. Alguns disseram para mim, né, pastor, o seu livro, né, Decepcionados com a Bíblia, é um livro difícil. É um livro difícil, meus irmãos, porque envolveu 2 anos de pesquisa e uma crise intelectual que beirou aí os 10 anos de pensamento, de reflexão. Então, de fato, tem certas informações que precisam ser digeridas, parar, pensar o que é que o autor está querendo dizer aqui, e assim por diante. Mas isso só vai te fazer bem, só vai te fazer bem. Conhecimento liberta, conhecimento ajuda. E não é aqui, não estou usando João 8,32 como Bolsonaro e a turma está usando, não. Conhecereis a verdade vos libertará, e isso sendo aplicado a tudo e qualquer coisa. Nem é o propósito bíblico. O propósito bíblico não é isso, sendo ligado a tudo e qualquer coisa. Então já começa a mostrar a cisão da política com a teologia ao interpretar o texto errado. Para mim já começou aí. Usando a Bíblia de maneira errada, para mim já é complicado. Então vamos devagar com o carro, né? Vamos devagar com tudo isso aí. Irmã Toinha, abraço, irmã Toinha. Deus abençoe, querida. Chegou aí, está conosco. Abraço para Cícero, para todos vocês. Eu vi, acho que irmão Pedro em algum momento entrando aqui também com a gente. Deus abençoe Pedro, Jaqueline, Bianca, Levi. Aí família muito amada por todos nós também, tá bom? Deus abençoe aí vocês que estão conosco. Então, caminhando aqui para encerramento, muitos conselhos eu escrevi, livros e horas de insônia estão envolvidos na formação de um excelente crítico. Muito tempo de gabinete, muito tempo lendo. Então, assim, para vocês entenderem o quanto precisa você parar, se dedicar nos estudos e na leitura. Depois de tantos anos, meus irmãos, depois de tanta leitura e busca, ainda me sinto alguém tão necessitado de conhecimento, de busca por conhecimento. Leio desesperadamente, justamente para poder crescer, ter novas perspectivas. Então isso cabe a todos nós. E fica aí o meu conselho para você. Deixe-me encerrar lendo aqui. Que Deus multiplique os verdadeiros críticos
pois esses ajudam a refinar o pensamento e cooperam para um mundo melhor, tá bom? Deus abençoe, obrigado.